Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Este projeto só existe porque você existe, nunca duvide disso, porque Deus tem grandes planos para a sua vida. Você não entrou neste vídeo por acaso. O tema do vídeo de hoje é: a pressão forma um diamante. A principal lição deste vídeo é: não tente pular fases sem antes saber quem você é em Deus, sem antes descobrir a sua identidade em Deus, sem antes saber do seu valor, crescer para não se corromper, sem antes criar raízes sólidas no seu Criador, para não tomar decisões que não têm nada a ver com seu destino. Quanto maior for a sua pressão, a sua pureza, sabedoria no processo para conseguir algo, maior será o seu valor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês. Hoje começaremos meditando lá em Eclesiástico, capítulo 38, versículo 24 até o 26. A sabedoria do escriba é adquirida em momentos favoráveis. Quem diminui suas atividades se tornará sábio. Como poderá tornar-se sábio aquele que manobra o arado e se orgulha em manejar o ferrão? Como poderá tornar-se sábio aquele que conduz bois, não abandona suas ocupações e só sabe falar das crias das vacas? Ele coloca seu coração nos sulcos que abre. Fica com insônia, preocupado com o alimento dos bezerros. Eclesiástico, capítulo 38, versículo 32 até o 34. Sem eles não seria possível construir uma cidade e ninguém poderia habitar ou andar nelas. Mas eles não serão procurados para o conselho do povo, não terão lugar especial na assembleia. Não se sentarão na cadeira do juiz e não compreenderão as decisões legais. Eles não se destacam pela instrução, nem pelo julgamento, e não se encontrarão em meio às parábolas. Entretanto, são eles que sustentarão tudo que foi criado, e a oração deles está na dedicação ao próprio trabalho. A mensagem dessa passagem que eu acabei de ler é um assunto meio sensível e até polêmico, podemos dizer. Porque todas as vezes que eu tentei compartilhar sobre isso, ou a pessoa discordou ou ela questionou. Mas se Deus pediu para falar, eu vou compartilhar. A principal mensagem dessa passagem é que para você se tornar sábio ou para você ter certa relevância em algo, se destacar em algo, isso demanda tempo e demanda também prioridade sua. Você tem que escolher parar, doar um tempo para se tornar sábio naquilo, para tentar criar ideias diferentes, inéditas, entende? Foi até citado aqui nessa passagem sobre algumas profissões braçais, que as pessoas que as desempenham, elas não se tornarão sábias, trabalhando excessivamente em apenas uma função, em apenas uma atividade. E não é que essas profissões elas não são importantes, porque elas são sim, elas são importantes para manter tudo que existe. Mas foi nos dito aqui nessa passagem que essas pessoas elas não sentarão nas mesas importantes. Resumindo, para que você se torne próspero financeiramente, rico, e aqui eu estou dando uma ênfase mais para o financeiro, mas nós veremos mais à frente nesse vídeo que essa passagem de Eclesiástico 38, ela serve para qualquer área da nossa vida. Mas voltando, para você ser próspero financeiramente, você tem que ter tempo de criar uma ideia inédita, criar algo que ninguém nunca viu, porque daí, a partir disso, você irá se destacar. E outra questão também, se você tá ali focado excessivamente em apenas uma atividade, em uma função, ou se você está trabalhando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você terá tempo de ouvir a Deus, ouvir a ideia inédita que Ele tem preparado para que você se destaque?
E aqui nem sou eu que estou falando, não é a opinião da Fabiola, não. Porque a opinião da Fabiola, ela não pode acrescentar nada na sua vida. Mas se nós interpretarmos isso que eu acabei de ler, essa passagem, nós conseguimos chegar nesse consenso. Se para sermos prósperos financeiramente, nós temos que ter tempo para criarmos, para nos tornarmos sábios, nisso que você tanto quer, será que seria diferente? Não, e nós vamos aprender sobre isso neste vídeo. Essa passagem que eu acabei de ler lá em Eclesiástico 38, ela se encaixa para qualquer área da nossa vida. Eu até listei algumas aqui, no relacionamento, ficar rico financeiramente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, na luta por um grande sonho, um grande propósito, encarar o novo emprego, no posicionamento diante de pessoas hierarquicamente maiores que você. Por exemplo, se você quer ter um próspero relacionamento, antes de você compartilhar a sua vida com alguém, o que você deveria fazer antes? Se nós fôssemos seguir os passos aqui que nos é dito em Eclesiástico capítulo 38. Você teria que primeiro saber, pesquisar mesmo sobre o que é ter um relacionamento próspero, o que é um casamento. Daí você teria que confirmar se isso é algo que Deus aprova. Se sim, quais princípios eu tenho que seguir para que essa relação ela se sustente? E quais ações eu tenho que correr, eu não tenho que praticar para que essa relação ela não cesse, ela não termine? E por último, quais problemas internos eu tenho que resolver primeiro para depois compartilhar a minha vida com alguém? Entende? Então você tem que se capacitar em Deus, você tem que tomar sabedoria primeiro, para depois ter êxito, ter sucesso nisso que você tanto quer. Entenda de uma vez por todas, tudo o que te falta, tudo o que você precisa, você só encontrará em Deus. E o amor de Cristo é o amor que você tem procurado durante a sua vida inteira. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra sobre o Dia Internacional da Mulher e eles deram um enfoque maior sobre a violência contra a mulher. Eles convidaram um enfermeiro, 2 psicólogos e um policial para falar sobre a temática. E algo que eles disseram que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o nosso vídeo e que eu gostaria de compartilhar com vocês é: muitas vezes nós aceitamos certas violências por não sabermos que aquilo é errado, pela falta de informação, devido à influência da cultura, dependência emocional e vários outros fatores. Olha o que nos é dito, olha o que Jesus nos acrescenta sobre isso, lá em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Lá em Números é nos contado em uma passagem que quando o povo de Israel estava rumo à terra prometida, teve um dado momento que eles começaram a reclamar sobre o maná, que era o alimento que Deus o dava todos os dias para eles se alimentarem. E eles desprezam aquele alimento, diz que é um pão sem graça, e até cogitam que lá no Egito, onde eles estavam sendo escravos, que o tratamento lá era melhor, que o alimento de lá era melhor, era mais farto. Então Deus ele fica furioso com aquele povo e envia serpentes flamejantes que os picam e muitos deles morrem. Então eles se arrependem e se voltam a Moisés e dizem que se arrependeram daquela má prática, do que tinham falado contra Deus e contra Moisés, e pede para que Moisés intercedesse a Deus por eles e afastassem aquelas serpentes. Então Deus pede para Moisés fazer uma serpente flamejante e colocar no alto de um mastro, e que todo aquele que fosse picado, se olhasse para aquela serpente flamejante no alto, ficaria curado. Então, não só nessa passagem que eu acabei de contar para vocês, mas também na primeira, onde Jesus diz que se nós permanecermos nele, nós
geraremos frutos, vários frutos, e que sem ele nós não conseguimos fazer nada, aqui Jesus quer nos ensinar que não tem jeito de nós estarmos espiritualmente preparados para algo, ou nos santificarmos, ou descobrirmos quem somos, o nosso valor, sem estar próximo dele. Porque sem ele, como ele disse aqui nessa passagem, não tem jeito de fazer nada. E até nessa passagem de Número que eu falei, essa serpente flamejante que estava no alto de um mastro e que todos que eram mordidos por serpentes, quando olhavam para ela, ficavam curados, essa serpente no alto, ela simboliza ali Jesus. Então nós só conseguiremos ficarmos curados, produzirmos frutos do Espírito Santo, ter uma mente, uma alma assim sarada mesmo em Deus, com amor próprio, nos amando, nos vendo com os olhos de Deus, através de Jesus. Se nós nos aproximarmos de Jesus, de Deus, para Ele nos mostrar isso. Você só se tornará espiritualmente preparado para algo se você se aproximar de Deus e descobrir quem você é e o que você merece. Nessa palestra que eu mencionei para vocês, foi dito que a violência ela começa de forma sutil. Então, com um grito hoje, depois um aperto no braço, e que se não for cortado no início, quando nós vemos vir aquela bola de neve e vir aqueles casos, né, que muitos de nós aqui já vimos. Então, muitas vezes, essas mulheres, trazendo aqui um enfoque mais para violência doméstica, muitas vezes essas mulheres, elas se sujeitam a isso por falta de informação, porque talvez elas não tomaram sabedoria, elas não se aproximaram de Deus e não entenderam quem elas são e o poder que elas têm próximo de Deus. Muitas vezes elas tentaram completar esse vazio que faltavam nelas com essa relação, dando essa oportunidade para esse parceiro. E por falta de sabedoria, realmente, elas aceitam. Muitas ainda, infelizmente, acham que elas são ocupadas pelo que está acontecendo. E devido à influência ali da cultura, de todo o cenário, da maneira que elas cresceram, elas acham que aquilo é certo. E aqui eu não estou nem julgando ninguém, situação de ninguém, porque o nosso telhado é de vidro. Isso pode vir a acontecer comigo também. Deus livre e guarde, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu não desejo isso para ninguém, nem para mim mesmo. Mas o que eu estou querendo falar aqui hoje, o que Deus quer que você traga para o seu coração hoje, é que tudo o que você precisa já está dentro de você. Deus já plantou essa força dentro de você. Mas você só conseguirá enxergar isso se você se aproximar de Deus, se Ele te mostrar isso, porque senão você vai ficar sofrendo o resto da sua vida, ou pior, você se tornará uma estatística. Olha o que nos é dito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há um momento e um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Essa foi a primeira passagem que Deus me mostrou lá em 2020, quando eu comprei essa Bíblia. E ela diz muito para mim até hoje, em toda a minha caminhada, nos meus momentos de frustrações com o processo, ela me ajuda a continuar caminhando. Aqui, a principal mensagem que Deus quer nos falar relacionada a essa passagem de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, é que Ele só nos dará, ou Ele só nos proporcionará aquilo que tanto queremos quando nós estivermos muito bem firmados nele. E se nós tentarmos dar um jeitinho para fazer que isso aconteça mais rápido na nossa vida, nós iremos nos frustrar por não sabermos quem somos em Deus e o que merecemos. E é algo que nos faz refletir. Nós precisamos refletir sobre essa seguinte pergunta que eu vou fazer aqui agora. Você está sofrendo agora na sua vida porque Deus é mau ou porque você tomou uma decisão sem pedir direcionamento do seu Criador? Porque se você chegar nisso que você tanto quer ou dar um jeitinho de chegar de forma rápida,
sem a preparação necessária, sem o crescimento, o desenvolvimento necessário, você vai sofrer. É um preço muito alto, porque vocês já ouviram aquele ditado popular? Deus dá o frio conforme o cobertor. E isso é a mais pura verdade. Deus, Ele é o nosso Pai. Então, Ele quer o melhor para a gente. Ele nunca vai te dar algo, nem se você murmurar bastante, reclamar bastante. Ele nunca vai te conceder algo que você não esteja preparado para carregar. Se Ele tiver que te dar algo para você se corromper, para você se desviar dele, Ele não vai te dar. Você vai viver o resto da sua vida amargurado. Ele não vai. Porque Deus, por isso que Ele nos chama ao posicionamento e ao crescimento para os grandes planos que Ele tem pra gente. Porque Ele não vai te dar algo que você não consegue administrar. Entende? Você como pai, eu acredito que muitos aqui que assistem são pais. Se seu filho de 2 anos chegar perto de você e pedir um carro, você vai dar um carro para o seu filho? Seu filho está preparado para manobrar, para dirigir esse carro? O pé dele ali, a perna dele vai conseguir alcançar a embreagem, o freio, o acelerador? Não vai. A carinha dele vai conseguir ver ali além do para-brisa? Ele tem a carteira de B, né? A carteira de carro para isso? Não tem. Ele está despreparado. Se você comprar um carro para ele, colocar ele ali para dirigir, o que vai acontecer? Entende? Então Deus, Ele se assemelha muito como a figura de um pai realmente para nós. E Ele só nos dará aquilo que nós tenhamos condições de sustentar com Ele sempre. Mas se for para corromper, se for para se afastar dele, se for para perder o propósito, desviar do propósito, se for para passar vergonha, não vai chegar não, tá? Então, por isso, se posicione, se prepare, porque se você preparar, se você entender que há um tempo perfeito para tudo aqui na Terra, se você aprender rápido no que Deus tem te mostrado aí durante anos, que você precisa crescer para isso, que você precisa mudar, o que levaria 40 anos, você fará, Deus fará na sua vida em 40 dias. Nós temos que entender de uma vez por todas também que Deus, Ele não se atrasa. Nós que somos afobados demais e não conseguimos esperar. Um erro muito comum que nós cometemos é achar que Deus nos ensina apenas através da palavra, da Bíblia e da oração, através do Espírito Santo. Deus, Ele nos ensina também de outras 3 formas que muitas vezes nós não prestamos atenção. E por isso que eu disse que nós cometemos um erro, achando que isso não é uma forma que Deus nos ensina. A primeira é não aprender observando. Você não precisa viver, você não precisa errar para aprender. Você observando o escorregão ali do coleguinha já deveria ser o suficiente para você não se permitir cair na mesma pedra de tropeço do seu colega, da pessoa que você observou. Acho que é por isso que eu não me relacionei com homem nenhum até hoje. Segundo, aprenda através da decepção. Se você já passou uma vez, se você já se decepcionou uma vez, você não precisa decepcionar 2 vezes na mesma coisa para aprender. Não permita que você erre na mesma coisa 2 vezes. A primeira já é suficiente para você nunca mais fazer isso novamente. E aqui eu nem estou nem julgando ninguém, tá? Porque geralmente quando nós temos um vício, né? Nós sempre apertamos na mesma tecla, nós sempre praticamos o mesmo pecado sempre. Eu também já vivi isso durante anos. Não estou julgando ninguém não. Mas a primeira vez que nós erramos já deveria ser a suficiente para nunca mais voltar atrás nisso. Terceiro, a síndrome do comigo vai ser diferente. Essa eu já ouvi demais, principalmente no início de relacionamento com pessoas. Na minha vez vai ser diferente. Não vai ser não, viu? Nós confirmamos isso lá na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 16. Não se submetam ao mesmo jugo com os que não creem, pois o que a justiça tem a ver com a injustiça? O que a luz tem a ver com as trevas?
Que acordo pode haver entre Cristo e Beliar? Ou o que existe de comum entre aquele que crê e aquele que não crê? O que o templo de Deus tem a ver com os ídolos? Deus ele pode restaurar as pessoas, mas a partir do momento que você pede sabedoria a Ele em relação a alguém, Ele vai abrir os seus olhos quanto ao que é seu e quanto ao que você merece. Então não fantasia a verdade, aceite ela do jeito que é, porque você vai sofrer menos. E eu nem estou dizendo para você esperar a pessoa perfeita chegar, não. Porque perfeita aqui é só Deus, é só Jesus. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que você pede sabedoria a Deus, você, além de ter o poder de escolha, porque você tem o livre-arbítrio, Ele vai abrir os seus olhos em relação a essa pessoa. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de começar um relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa, ela tinha terminado seu relacionamento, seu namoro de anos, em pouco tempo. E ele tinha também um filho com essa namorada, com essa ex-namorada dele. E estava tudo certo para a gente começar a ter um relacionamento. E isso, todos os passos em relação a essa pessoa, eu sempre pedia direcionamento em Deus. Só que chegou no momento que eu estava sem paz para começar isso. Eu estava com aquele sentimento que eu iria destruir uma família para começar a minha. Então Deus, quando eu pedi sabedoria a Ele começou a me enviar esse sentimento de peso em relação a isso. A minha paz eu não tinha mais. Enviar pessoas para me dar conselhos, para me abrir os olhos. Porque se eu fosse basear no que eu estava sentindo, no meu gostar em relação a essa pessoa, eu teria aceitado começar o relacionamento. Mas então, porque eu não fantasiei a realidade ali, o que estava acontecendo, eu terminei isso antes de começar. Quando isso aconteceu, foi muito difícil de superar, só que hoje, olhando para trás, o único sentimento que eu tenho é de alívio por ter tomado essa decisão. Porque eu seria infinitamente infeliz nessa situação, com esse sentimento. Principalmente porque essa pessoa que eu estava pretendendo começar algo, ela já tinha uma família ali formada. Encarar a verdade é difícil, mas é a melhor decisão que você pode tomar para que a sua paz retorne e para que você abra caminho para a pessoa certa e para os grandes planos que Deus tem para você. Mas o casamento, ele é diferente, não tem como correr com tanta facilidade. Na verdade, não tem jeito de correr a partir do momento que você toma essa iniciativa. Na Bíblia é nos dito que você, quando se casa, você está ligado ao seu marido, à sua esposa, até a morte. Então, só se o seu marido, sua esposa vier a morrer, você se tornar viúvo, que você poderá começar um relacionamento com outra pessoa sem ser considerado adúltero. Então é bom refrisar isso, deixar isso muito claro, porque quando a gente fala sobre essas dificuldades, né, nos relacionamentos, de começar algo e que às vezes nós precisamos de orientação para ver se continua ou não, que o casamento ele é diferente. Por isso a importância de pedir o direcionamento de Deus para tudo. E até mesmo para o início de um relacionamento, para compartilhar a nossa vida com alguém. Porque Deus, como eu sempre digo aqui, Deus já escreveu todos os dias da nossa vida. Deus sabe as pessoas certas que tem que entrar, as pessoas erradas que tem que tirar, as portas que tem que abrir, aquelas que tem que permanecer fechada. Deus sabe de tudo. Então, assim, seria muita audácia nossa querer viver às cegas, sem o direcionamento daquele que já escreveu todos os dias da sua vida quando você estava no útero da sua mãe. Então não queira quebrar a cabeça por não ter pedido orientação do seu Criador. Fabíola, que tudo que você disse aqui agora tem a ver com a temática desse vídeo. Onde que está o diamante? O que tem a ver com diamante? Eu vou compartilhar com vocês 3 testemunhos sobre a minha vida. E daí, a partir deles, nós vamos chegar na resposta dessa pergunta. O primeiro é sobre a dificuldade de arrumar alguém para me relacionar, né? Para começar um relacionamento.
Durante anos, eu nunca tive a vontade de começar um relacionamento com alguém. Eu nunca priorizei isso, porque eu sempre estive focado em outras coisas. Eu sempre investi o meu tempo em outras coisas, isso até os 21 anos. Então, toda oportunidade que vinha, eu corria de certa forma. Eu corria mesmo, é esse o termo, eu corria. Mas depois dos meus 21 anos, 22 anos, eu vi a necessidade. E você ter uma família, você construir uma família com alguém, é algo muito abençoado, é algo que Deus apoia muito. Então eu quero sim me relacionar com alguém. Principalmente também porque ninguém foi criado para viver sozinho. Nós não conseguimos isso. Mas, a partir do momento que eu quis alguém, gente, tem acontecido tantas frustrações, são tantas as portadas na cara, são tantas as decepções relacionadas a isso, que sabe quando nós cogitamos que talvez essa área da minha vida ela está sendo injustiçada? Deus está colocando uma barreira na minha vida, nessa área, neste momento. Só que daí a gente lembra daquela passagem que nós lemos lá hoje, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um tempo para tudo debaixo da terra. Então, não quer dizer que porque eu não arrumei ninguém agora, que Deus não queira isso para mim. Só quer dizer que é o tempo errado. E por não ser o tempo certo disso acontecer agora, Deus vai fechar as portas sim. Eu posso chorar, eu posso espernear, eu posso pedir muito. Se não for a hora certa, não vai chegar. E é isso que eu quero que você entenda aí e aplique na sua vida também. Outro testemunho também. Eu sempre quis fazer intercâmbio, desde quando eu comecei a aprender inglês, nos meus 13 anos. E eu amo inglês, né? Tanto que até hoje, depois de quase 10 anos, quase 11, né? Eu me tornei professora, então é algo que eu amo. Desde lá atrás eu sempre quis fazer intercâmbio, eu sempre quis fazer uma viagem internacional, mas eu nunca tive condição. E acabou que eu fui investindo em outras coisas na minha vida também, que eu não me arrependo, e não consegui. De certa forma eu coloquei esse sonho numa caixinha, por enquanto. Mas eu fui suporte, eu fui usada como ajuda mesmo para outras pessoas fazerem intercâmbio e terem essa oportunidade aí de viajar, fazer viagens internacionais. Então, se fosse para parar para pensar, essa área da minha vida também, ela está parada. De certa forma, está tendo uma injustiça aí. Só que, novamente, nós lembramos que há um tempo perfeito para cada coisa. Eu sinto que nessa área da minha vida também há uma pressão maior sobre mim e que porque não é o tempo certo, isso ainda não aconteceu na minha vida. O terceiro é em relação a esse projeto. Tem quase 3 anos que eu estou aqui gravando vídeo. Eu tenho outro projeto também no YouTube com uma amiga, o Enfermagem Break. E durante toda essa caminhada, eu não obtive resultados externos. Resultados que me motivassem a continuar gravando os vídeos. Mas mesmo assim eu continuei persistindo, porque uma coisa é certa, em todos esses vídeos, em todas essas caminhadas, a presença de Deus esteve ali. Ele sempre me deu novos vídeos para continuar gravando. Deus, ele sempre continuou me dando sabedoria em relação a ele, para que eu continuasse falando sobre ele. Então, por isso eu não parei. Se fosse para nós analisarmos também, essa é outra área na minha vida que está ali numa caixinha, que está parada. Parece que ela está, de certa forma, sendo segurada, né? Injustiçada ali por Deus, até que eu esteja preparado para ele soprar o meu nome. Então, eu compartilhei esses 3 testemunhos com vocês, porque eu tenho certeza que você também, em uma área específica da sua vida, você se sente injustiçada. Você vê injustiçada. Você vê que várias outras pessoas estão conseguindo ou já conseguiram chegar com muita mais facilidade nisso e você nunca chega.
Nunca é a hora certa para isso acontecer. Você muitas vezes ajudou muitas pessoas também a chegar nesse lugar que você tanto quis, mas a sua vez parece que nunca chega. Você não chegou lá ainda porque você está obedecendo o tempo perfeito de Deus. Você está se preparando, tomando sabedoria nesse processo e não arrumando um jeitinho para chegar mais rápido. Eu gostaria de falar para você que você é um diamante bruto, raro, caro, e que quanto maior for a sua pressão, quanto maior for a sua aflição, maior será o seu valor, mais valorizado você se tornará. Quanto maior as aflições, as pressões com superação, maior será a sua autoridade. Mais referência você se tornará para aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo. E baseado em tudo que está acontecendo na sua vida, no tempo de espera que você tem vivido, em todas as aflições, nessa pressão que você sente, eu te digo que o que está chegando é algo grande, é algo raro, é algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração humano. É isso que Deus tem preparado para você, pois é assim que o diamante se valoriza. Sabe o que confere mais valor também ao diamante? Quanto mais puro for o diamante, mais raro e mais caro ele é. Qual que é o significado da palavra puro? Puro refere-se a algo sem misturas, adulterações ou impurezas, indicando genuidade, limpeza física ou integridade moral. Então, que você limpe-se de toda cilada, de toda mentira do mal e comece a caminhar agora na verdade de quem você é e do que você merece. Busque sabedoria em Deus sempre em relação a tudo na sua vida, em qualquer coisa que você tenha almejado muito na sua vida, porque Deus só irá te proporcionar tudo isso quando você estiver muito bem firmada nele. E não tente arrumar um jeitinho de chegar mais rápido, porque senão você vai sofrer por não saber quem você é, por não saber o que você merece, por não saber o seu papel no reino de Deus. Então não tente substituir aquilo que somente Deus pode te proporcionar. E lembre-se sempre também da força que Deus já plantou dentro de você para encarar qualquer situação na sua vida. Não ignore o seu processo, aprenda de forma rápida no que Deus quer que você aprenda. Peça a Deus direcionamento sobre aonde você tem que crescer para o que Ele tem para você também. Não comece nada com dúvidas, com indecisão. Não queira andar às cegas aqui nessa terra, porque disso depende a sua sobrevivência. Disso depende se você terá paz, se você viverá com assertividade, com alegria. Se você viverá no propósito de Deus na sua vida, ou se você irá apenas existir, tentar várias coisas e no final do dia chegar na sua casa e se sentir vazio. Nós precisamos desse direcionamento diário de Deus. Não ignore esse processo de capacitação. Não insista em não mudar. Mude rápido, cresça rápido, peça orientação para onde Deus quer que você mude para chegar no que Ele tem para você. Que você chegará lá muito mais rápido. Meu Deus, eu agradeço por mais um vídeo que está finalizando, por todas as pessoas que entraram aqui. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma e principalmente trazer resposta para todas as dúvidas que elas tenham. Espero que esse vídeo tenha falado no coração delas. Para todas aquelas, para todos aqueles que sentem um vazio dentro de si, meu Deus, que se encontram numa confusão espiritual, que se sentem sozinhos a todo tempo, que estão confusos, que estão cogitando aí ou que já estão vivendo dessa forma, que tentaram encontrar no outro o que faltavam neles e que estão frustrados agora. Que o Senhor chegue, meu Deus, trazendo sabedoria, trazendo amor, trazendo provisão, trazendo propósito. Que o Senhor faça
com que eles entendam o poder que já tem dentro deles, que o Senhor possa habitar o coração dele, possa encher, completar esse vazio, para que eles entendam quem eles são, o que eles merecem e o que vão contra os princípios do Senhor, o que o Senhor prega, o que vai contra a forma que o Senhor os vê. Que o Senhor os abençoe, meu Deus, e que nada que vá contra o que o Senhor pensa deles habite o coração deles. Que o Senhor possa capacitar, que o Senhor possa falar cada vez mais alto com eles através do Espírito. Que a partir desse vídeo, meu Deus, eles entendam o quão fortes são com o Senhor, o quão longe eles podem ir, que nem todo lugar são para eles, que nem todas as pessoas foram designadas para a vida deles, que não precisa sofrer para aprender, que não precisa persistir no erro 2, 3 vezes, 70 vezes para aprender. Dá para mudar a partir do primeiro momento que nós nos aproximarmos do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então, a partir do momento que eles pedirem direcionamento ao Senhor e andarem nessa verdade e andarem de acordo com esse direcionamento, não tem jeito deles não viverem com assertividade, não tem jeito deles não viverem para o que o Senhor os designou. E é isso que eu peço que o Senhor traga para a vida deles, que o Senhor abra os olhos deles para todas as situações que eles vivem e que a vida deles gere um testemunho muito grande no Senhor, que eles se tornem tão fortes que quando as pessoas olharem para eles, vejam o Senhor, para que eles sejam canais também, para que eles sejam exemplos também para várias pessoas que estão aprisionadas aí em algo que o Senhor nunca disse a respeito delas, que estão com pessoas, com companhias que nunca agregaram na vida delas porque elas acham que é isso que o Senhor tem para elas. Então abre os olhos. Hoje eu peço isso para o Senhor, meu Deus, abre os olhos deles. Tudo que está mascarado, tudo que está cego, tudo que está preto, que o Senhor clareie, meu Deus, e tire da vida deles todos que não são para ficar e traga todos aqueles que vão permanecer e fazer diferença. Abram as portas que são para eles e feche todas aquelas que não são, meu Deus. Para aquelas pessoas ainda que estão no processo de capacitação para o que o Senhor tem para eles, para os grandes planos que eles almejam. Que a partir do posicionamento deles, meu Deus, o Senhor mostre aonde eles têm que mudar e que eles cheguem de forma rápida, no tempo perfeito do Senhor, a partir do posicionamento deles. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio e você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais chamou sua atenção neste vídeo? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative a notificação para receber os próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.